Graça e paz a todos vocês, irmãos. Bem-vindos de novo a ouvir a palavra. Henrique Ribeiro aqui falando com vocês. E hoje o tema é a justiça de Deus. No último estudo nós falamos sobre o problema de nós nos vingarmos a nós mesmos. Mas hoje o intuito é falar sobre o fruto de não nos vingarmos a nós mesmos e o ganho na nossa vida. Antes de tudo, os textos básicos que nós iremos ler hoje estão em Romanos no capítulo 8, no versículo 33, e Salmos no capítulo 38, 19 ao 22. Gostaria de começar por Romanos. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Bom, é interessante a gente pensar que quando a gente entrega a justiça de Deus, a nossa justiça própria a Deus, o que acontece? Deus ele toma poder sobre as situações da nossa vida. Em Provérbios, em Provérbios está escrito o quê? Que não ria ou não zombe quando Deus estiver com a mão sobre alguém, porque Deus pode tirá-la. Então, é muito importante que nós entreguemos a nossa justiça a Deus e esperamos que Ele cuide de tudo e que nós esqueçamos completamente daquele problema e que ele fique completamente na mão de Deus, porque Deus ele saberá como agir. O primeiro fruto que teremos quando aprendemos a entregar a nossa justiça a Deus, para que Ele faça a justiça dele, é que teremos uma paz que excede todo o entendimento, que está lá em Filipenses, uma paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Por que isso acontece? Porque quando nós temos um problema e nos livramos dele, por exemplo, quando você tem um boleto e você paga ele, você está livre daquela dívida. Quando temos um problema que não conseguimos resolver, entregamos a Deus, Ele resolve por nós. Nós não temos mais essa dívida. Se o problema é um perdão que você tem que liberar, ou porque você está irado com o ódio de alguém e você libera, Deus toma conta daquilo. Se aquela pessoa te tratou com justiça, Deus vai tomar conta daquela situação e vai te vingar daquela pessoa. Mas é importante nós pegarmos as dívidas que temos, ou, como está escrito lá até no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Então, se temos dívidas com alguém, Deus ele saberá como agir quando nós perdoarmos as dívidas deles conosco. É importante nós sanarmos as dívidas da nossa vida. Se a gente quando lemos lá na lei de Moisés, em Levítico, em Números, que fala sobre a escravidão, a Bíblia diz que em 7 anos, um escravo que era judeu, que perdeu tudo e acabou virando escravo, no 7º ano ele deveria ser libertado, mesmo se ele não pagasse pela sua liberdade. E no ano 50, que era o ano do jubileu, todos os escravos deveriam ser liberados com bens materiais ainda. Então a vontade de Deus é que as dívidas sejam pagas aos seus respectivos, às pessoas que devem ser pagas. Então se muitas vezes temos um problema que nós devemos liberar alguma coisa, liberemos isso. Se há algum problema que alguém deve pra gente, que nós também possamos liberar essas pessoas da dívida. Por quê? Porque assim Deus toma governo sobre aquilo e a paz toma o nosso coração. Uma pessoa que tem paz é uma pessoa que não tem peso na sua consciência. É uma pessoa que vive livre da condenação. Lembra que nós vemos aqui, acabamos de ler em Romanos, quem intentará a acusação? Quando nós não temos acusação, temos paz. Se eu pedir para você fechar seu olho e imaginar paz, eu na minha mente, quando eu penso nisso, justamente eu penso numa ilha deserta, com uma rede, água de coco, e a gente deitado na rede, batendo uma brisa de verão. E você imagina, isso é paz. Você não tem problema algum. Então a paz de Deus, ela toma lugar na nossa vida quando nós entregamos a nossa justiça a Deus. Quando entregamos a nossa vingança a Deus.
liberamos pessoas, ou pedimos a liberação, ou liberamos o perdão, a paz de Deus, ela toma o nosso entendimento, a nossa alma, nosso espírito, e começamos a viver em paz, porque não haverá acusação sobre nós. Então esse é o primeiro fruto que podemos receber de entregar a nossa justiça a Deus. O segundo é um mecanismo, a justiça de Deus se torna um mecanismo cada vez mais veloz para a justificação. É assim com todos os atributos de Deus. O amor de Deus, ele pode ser muito difícil no começo de ser liberado, mas quanto mais sementes você plantar e mais a sua vida for se moldando ao amor de Deus, mais rapidamente você vai liberar perdão, mais rapidamente você vai pedir perdão, mais rapidamente você vai andar no amor e cada vez mais fácil, independente da perseguição. Assim também é na vida de oração. Se você quer orar 8 horas, você não vai conseguir começar orando 8 horas. Você vai ter que começar do pouco, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E assim também é com a justiça de Deus. Muitas vezes Deus demora para agir na nossa vida porque nós demoramos em entregar nossas ansiedades a Deus. Ficamos com ela na nossa mão. Aí depois Deus demora. Aí demora até a hora que a gente entrega porque a gente não aguenta mais. Só que se nós passarmos a fazer isso sempre, cada vez mais rapidamente, Deus vai começar a agir. Esse é o segundo fator. Quanto mais rápido nós entregamos um problema na mão de Deus, mais rápido ele é resolvido. Quanto mais rápido nós desapegamos daquele problema, pegamos a lei da OLX, lá OLX capítulo 1, versículo 15, desapega. Quanto mais rápido nós desapegamos do problema, mais rápido Deus ele consegue agir na nossa vida. Claro que eu fiz uma alegoria, uma piada agora, mas é exatamente isso. Deus ele quer agir na nossa vida. Ele quer nos dar paz. E ele quer agir cada vez mais rápido. Olha só. A gente vendo ali o povo de Israel. Primeiro, 400 anos de escravidão é liberto. 40 anos liberto. 70 anos liberto. O mecanismo foi ficando cada vez mais rápido. Então eles eram 40 anos, ficavam livres lá, o juiz morria, ficavam 40 anos lá sendo escravo, depois vinha outro juiz. A justificação de Deus era cada vez mais rápida, porque o povo voltava cada vez mais rápido. Assim tem que ser na nossa vida. Quanto mais rápido nós saímos de uma situação, mais rápido Deus age nela. Se você tem um problema para orar, de entregar suas ansiedades a Deus, seus problemas a Deus, de confiar em Deus, comece a fazer isso hoje. Comece a entregar seus problemas a Deus hoje. E comece a cultivar o hábito de fazer isso. Porque lá na frente, a justiça de Deus vai vir cada vez mais rápido. Apressadamente ela virá e te alcançará. Tem muitas pessoas, a Bíblia diz lá em Deuteronômio no capítulo 28, que a obediência vai fazer com que as bênçãos corram, persigam e te alcancem. Tem pessoas que estão correndo da bênção em trem-bala. A gente tem que andar, porque assim a bênção vem mais rápido. Só que tem pessoas correndo porque elas querem carregar o próprio peso. Querem carregar e fazer sua própria justiça. E não é assim. Fazer justiça com as nossas próprias mãos vai fazer também que a justiça de Deus não se manifeste na nossa vida. Então nós devemos ser sábios nesse ponto. O terceiro ponto, crescimento abundante de frutos. Nós daremos frutos mais rápido. Quanto mais rápido a gente aprender a entregar a justiça na mão de Deus, a viver na paz, a entregar nossas ansiedades na mão do Senhor, aprender a entregar nossos problemas, quanto mais rápido a gente aprender a viver na condição espiritual de estarmos embaixo das asas de Deus, guardados por Deus, confiando na sua justiça e no seu julgamento, mais fruto nós daremos. Recentemente eu li um livro que é a autobiografia de Madame Jeanne Guyon, uma francesa que viveu na época na Idade das Trevas, em 1600 ali, ela morreu em 1700 e pouco. Ela passou a vida dela toda
É claro que naquela época ali era um sistema católico, então a mente dela era uma mentalidade de uma forma. Mas ela passa a vida dela toda sofrendo, sofrendo. E repetidas vezes ela falando: eu entreguei-me totalmente à mão do Senhor, se possível até morrer. E é engraçado que ela era uma mulher, depois ficou pobre, viúva, tinha filhos, mas os filhos não estavam com ela. Então ela era um estereótipo de pessoa completamente rejeitada. Mas quando chega lá no fim da biografia dela, nos últimos anos de vida dela, foi uma mulher que Deus usou para salvar dezenas, até centenas de pessoas, para ministrar a palavra, para escrever livros. Uma mulher que era viúva, numa época que não podia ser viúva, que era difícil até ser mulher naquela época, não tinha um direito nenhum. Foi perseguida de muitas formas, mas Deus honrou ela e deu a ela um grande ministério. E assim foi na igreja durante a igreja primitiva foi perseguida, lançada nas covas de leões, lançada nas arenas de Roma. Essas pessoas deram frutos abundantes, porque elas não amaram a sua vida. Antes elas entregaram a sua vida a Deus, para que Ele fizesse justiça. E assim deve ser conosco. Quanto mais rápido nós nos entregarmos para a justiça de Deus, mais rápido Deus começa a dar fruto na nossa vida. Muitas pessoas, elas são caluniadoras, elas xingam, elas falam mal de você, mas elas fazem isso não porque elas realmente te odeiam, ou talvez elas tenham inveja de você, mas quando o seu testemunho for maior do que as acusações dela, do que a inveja dela, essa pessoa pode até ser ganha por você. Eu amo o que aconteceu na verdade com Jesus e seus irmãos. Judas, a gente vê nos evangelhos os irmãos dele maltratando a Jesus. Mas quando Jesus é assunto aos céus, eles veem isso, eles se convertem. Judas, ele fala assim: eu, Judas, servo. Eu, Tiago, servo do Senhor. Quando nós entregamos a nossa justiça na mão de Deus, os nossos frutos começarão a aparecer abundantemente em meio ao sofrimento, em meio às muitas decepções. Porque poderá acontecer isso, alguma escassez, alguma coisa, mas os nossos frutos serão grandes. Jesus falou que um grão que não cai na terra e morrer não dá fruto. O que fica vivo não dá fruto, mas o que morre, ele dá fruto abundante. Então nós devemos escolher isso. E por fim, viver uma vida de entregar a justiça na mão de Deus é viver uma vida com estabilidade emocional. As pessoas que têm mais problemas mentais mesmo, problemas com autoridade, com pai, com mãe, são pessoas que muitas vezes foram injustiçadas, foram abusadas, mas elas escolhem guardar aquele sentimento, guardar em vez de renunciar àquilo. É difícil? Muitas vezes pode ser até difícil. Mas o que devemos fazer? Renunciar a isso. Devemos renunciar até a injustiça que poderíamos fazer com o outro. Tem um pastor que eu ouço muito ele, e que foi um dos homens muito usados de Deus na minha vida, que é o pastor Dave Robertson. E ele contou um caso de uma certa vez que um homem abriu um processo contra ele. E aí o advogado desse homem caluniou ele muito, falou que ia tirar tudo dele. E aí um pouco tempo antes de acontecer o julgamento, o advogado perdeu todos os documentos e todas as provas, de uma hora para outra. E ele foi até o Dave e falou para ele: olha, eu perdi todas as provas, acusações, provas não porque não tinha provas, mas todo o material que eu tinha. E o Dave falou, em vez de falar, essa é a justiça de Deus para você, não sei o quê, ele falou assim: tá bom, então, o que você precisa? Eu vou te dar tudo de novo, te dou todo o material que você precisar. Não é necessário falar que esse advogado ficou pasmo e se converteu, né? E foi isso que aconteceu.
ele tem estabilidade emocional. Quando nós vivemos uma vida entregue à justiça de Deus, nós temos estabilidade emocional. A senhora Guyon, que eu falei aqui um pouco há um momento atrás, ela falava das maiores sofrimentos que ela passou naquela época. A gente sabe como era aquela época, podridão, sujeira, doenças. Ela passou muitas coisas e ela não deixa de escrever no livro dela. Enquanto eu passava por isso, eu tinha uma paz que excedia tudo. Quando nós temos uma vida entregue na mão de Deus, a justiça entregue na mão de Deus, nós temos estabilidade emocional. Temos controle sobre a nossa mente, sobre nossas emoções, sobre nossos sentimentos. Que a justiça de Deus, irmão, possa entrar na sua vida hoje. Que você escolha hoje viver segundo a justiça de Deus, sendo justificado por Ele. Para que a justiça dele opere profundamente no seu coração. E que você não seja mais a mesma pessoa. Que o seu temperamento seja vencido. Que o seu mau gênio seja vencido. O problema que você tem de não levar desaforo para casa seja vencido. Leve desaforo para casa. Leve seu desaforo para o quarto de oração. E no seu quarto de oração, pegue o seu desaforo, enfie ele dentro do travesseiro. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, chorai no vosso travesseiro. E a Bíblia diz também: a minha cama se tornou um rio de lágrimas. Davi escreveu isso. Façamos isso profundamente. Façamos isso como um ato da nossa vida. Entregar a justiça na mão de Deus. Trazer o desaforo para casa. Trazer ele até o nosso quarto de oração. E dar ele ao nosso Pai. Porque o nosso Pai que está no céu, ele nos guarda. Que essa palavra penetre dentro do coração, do espírito e da alma de vocês. E que vocês sejam profundamente abençoados. E que essa palavra crie fé e gere fé dentro do coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém.